A bolsa de valores está caindo e nessa queda estão aparecendo algumas oportunidades. Nesse vídeo é especial para fundos imobiliários. Eu vou te mostrar dois fundos imobiliários que recentemente caíram e que você tem que ficar de olho, você tem que acompanhar, porque pode ser que seja uma oportunidade para sua carteira. É lógico que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é uma base de estudo para você, mas vale o acompanhamento. Se você não me conhece ainda, meu nome é Antônio, aqui é o canal do Trademap, já se inscreve aqui embaixo e já ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. E sem mais delongas, vamos aí direto pro assunto. Eu separei dois fundos imobiliários. Você pode falar, pô Antônio, mas bastante fundo imobiliário caiu. Por que só dois? Porque eu quero focar e trazer bastante informações aí completas sobre esses dois fundos para você entender o que está acontecendo e por que pode ser uma oportunidade o preço atual desses fundos. O primeiro fundo é o VISC11, um fundo de shoppings aí, é um setor até meio polêmico, né? Pô, Antônio, shoppings foi bem aí atingido na crise, né? Todos os preços caíram, os dividendos não voltaram ao normal ainda, e é por isso mesmo que você merece aí dar uma atenção, em especial ao VISC11. O VISC11 era um fundo de shoppings que tinha em torno aí de 13 imóveis antes da crise, e ao decorrer da crise, enquanto vários fundos eram prejudicados, ele cresceu. Ele adquiriu 2 shoppings novos, agora ele fez um processo de subscrição para adquirir mais 4 shoppings novos, ou seja, o portfólio do fundo está crescendo demais, e isso que me chamou muita atenção. Eu trouxe aqui algumas informações bem importantes para você saber. Hoje está sendo negociado a R$ 103. Ano passado ele chegou a bater incríveis R$ 140, ou seja, está 40% abaixo do preço do ano passado. Lembrando que hoje o fundo é muito maior do que ele era no ano anterior, então isso por si só já chama um pouco a atenção. Em segundo, o processo de emissão de subscrição que ele fez agora. Por que ele está fazendo essa subscrição? Ele quer captar dinheiro para fazer algumas novas aquisições. E essas aquisições são as seguintes: ele quer comprar aí 21% do Pantanal Shopping em Cuiabá, 49% do Porto Velho Shopping, em Porto Velho, logicamente, 40% do Shopping Boulevard, no Rio de Janeiro, e mais 100% integralmente aí comprar o Shopping Norte Shopping em Maracanaú, no Ceará. Então olha como o fundo aí está crescendo. Hoje ele tem 15 shoppings, comprando mais 4, o portfólio aumenta para 19 ativos. Um dos maiores fundos imobiliários aí da Bolsa, falando aí de todos os setores. Dessa emissão aí, na verdade dessa subscrição, de 40% a 60% dos valores serão utilizados aí para essas aquisições. A emissão foi restrita e saiu no preço de R$ 106,19. A governança até que errou um pouco nessa subscrição, porque fez a subscrição bem abaixo do valor patrimonial do fundo. Hoje o fundo está com valor patrimonial de R$ 119 e a subscrição saiu a R$ 106. E os investidores não gostam disso, porque isso meio que corrói um pouco o valor do fundo imobiliário. Só que isso não alterou os fundamentos, então é bom pra gente que a gente consegue comprar por um preço muito mais atrativo. E o reflexo disso foi que o fundo hoje está sendo negociado até abaixo do preço da subscrição. Chegou a bater até R$ 102. Não é uma mínima histórica, mas é um preço aí que fazia tempo que a gente não via. Os cotistas que podem participar dessa subscrição são aqueles que tinham as cotas no dia 6 de agosto e que sinalizaram interesse no dia 11 de agosto. Mas também não faz muito sentido ter participado disso, porque hoje o preço aí tá abaixo. Hoje o fundo está com dividend yield de 0,45% ao mês, é um dividend yield baixo, mas aqui você tem que pensar o seguinte, ó. Ano passado ele pagava em torno de 60 centavos ao mês em dividendos, agora está pagando 50 centavos, o que traz um dividend yield baixo. Mas a tendência é que esses dividendos aumentem muito quando comparado ao ano passado. Por quê? De novo, porque hoje o fundo está maior do que o ano passado. Então vamos supor que o fundo pague aí 70 centavos por cota, e você compre hoje o fundo imobiliário por praticamente R$ 100 a cota. 70 centavos por mês dá R$ 8,40 por ano. Isso dá um dividend yield de 8,4%. É um dividend yield bem considerável. Ainda mais se a gente pegar aí um potencial upside de 40% no fundo. Então você consegue ganhar na valorização da cota e ao mesmo tempo consegue ganhar no dividend yield bem atrativo desse fundo. Esse é o segundo ponto aí que eu acho extremamente importante aí e que me chama a atenção no VISC11. Em relação ao funcionamento do fundo, todos os shoppings estão com limitação na praça de alimentação e nos cinemas, mas já estão aí em funcionamento. Não tem nenhum shopping novo, e o fundo divulgou publicamente que tende a pagar em torno de 66 centavos de dividendos por cota após essas novas aquisições. Mas a tendência é que ele pague até mais que isso, já que ele pagava 60 centavos ano passado, com um portfólio muito menor. A inadimplência líquida já caiu bastante também, estava em 15% em março, caiu para 6,3% aí em junho. As vendas aumentaram bastante também por metro quadrado, então o fundo já está se recuperando aí legal, o fundo está voltando ao normal. Então esse é o primeiro fundo que pode ser que seja uma oportunidade, vale a pena você olhar aí com carinho, porque até ano que vem ele pode trazer uma valorização expressiva. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é uma base de estudo para você. E já deixa aqui nos comentários se você tem o VISC11 na carteira, se você investe em algum fundo aí que também é no mesmo segmento, ou até mesmo que fundo que você está comprando nesse momento aí que você acha que está atrativo.
O segundo fundo imobiliário é o IRDM11, um fundo imobiliário aí de papel, bem famoso na Bolsa de Valores e que vários investidores aí cogitam dizer que é o melhor fundo da Bolsa. Eu não concordo muito com isso, mas de fato o fundo é muito bom e está sim entre um dos melhores da Bolsa de Valores. Hoje o IRDM11 está sendo negociado a R$ 112,05, só que o IRDM11 já chegou a ser negociado a muito mais que isso. Se a gente pegar em fevereiro de 2020, ele chegou a bater incríveis R$ 150. Então a galera até pensou, pô Antônio, por que o preço caiu tanto, né? Por que de tão pouco tempo ele derreteu aí quase 40%? O que acontece é o seguinte, o IRDM11 ele tem uma certa aí oscilação padrão, tá? Ele tem movimentos cíclicos. Se você olhar o IRDM11 sempre tem uma valorização expressiva e uma desvalorização. Valorização expressiva e desvalorização. Você pode botar o gráfico aí de cotação no tempo máximo que você vê esses movimentos, mas ele sempre sobe em escadinha. Ele está sempre numa tendência de alta. E qual que é a vantagem aí do IRDM11? Ele tem muito CRI e CRIs muito diversificados. Ele tem muito CRI atrelado ao CDI e também CRIs atrelados ao IPCA. E é por isso que eu trouxe ele aqui. Seguinte, a gente está vivendo um momento hoje de alta da Selic. A tendência é que a Selic feche em 7 a 8% no final do ano. Se esse fundo imobiliário tem muito CRI, que são dívidas imobiliárias atreladas ao IPCA, que já está bem alto, está em torno de 8%, e atreladas ao CDI, que praticamente é a mesma coisa que a Selic, à medida que essas duas taxas sobem, o rendimento desses CRIs sobem também, ou seja, o fundo ganha com isso. E quando a gente pega um momento onde o preço foi desvalorizado e a rentabilidade do fundo está aumentando, cara, casou o útil aí com o agradável, ou seja, parece ser uma oportunidade também. 61% do patrimônio do fundo imobiliário são CRIs, 35% são cotas de outros fundos imobiliários e 4,25% aí está atrelado na renda fixa, tá alocado na renda fixa. Pegando a distribuição agora por indexador, tá? 33% é FIIs, 37,39% está atrelado ao IPCA, são CRIs atrelados ao IPCA, então são CRIs que estão rendendo pelo menos aí 8% ao ano, mas é sempre uma taxa fixa mais o IPCA. 16,4% estão atrelados ao CDI e 6% do CRIs estão atrelados aí ao IGPM. O IGPM está batendo quase 40% aí no acumulado. E dentre os fundos imobiliários que o IRDM11 tem na carteira, ele tem alguns bem famosos. O primeiro é o DEVA11, também muito conhecido por pagar bons dividendos, os investidores gostam muito dele. O segundo é o HCTR11, que já é um fundo aí high yield, não é um fundo que eu gosto muito, eu prefiro fundos high grade. O IRDM11 é um fundo high grade. Mas Antônio, o que é high yield? O que é high grade? Um fundo high grade é um fundo que prioriza muito mais a segurança do que a rentabilidade. Mas isso não significa que o fundo paga poucos dividendos. E um fundo high yield é um fundo que prioriza muito mais o rendimento do que a segurança. Então a gente pega o HCTR11, ele já chegou a pagar quase 20% em dividendos. E o IRDM11 paga na faixa de 1% ao mês, o que já é muita coisa, dá em torno de 12% ao ano. Mas é um fundo muito mais seguro que o HCTR11. Se você pega, por exemplo, a nota dos CRIs, isso é super importante que você veja, o IRDM11 tem CRIs muito bem avaliados, tem CRIs com nota A, AAA, AAA, que é o chamado rating, né? Agora o HCTR11 tem muito CRI nota B, muito CRI com inadimplência, o que não acontece no IRDM11. Então o IRDM11 oferece uma segurança muito maior para o investidor do que o HCTR11. Só que o IRDM11 também sabe aproveitar um pouco dessa rentabilidade e administra o risco ali dentro da carteira dele. Então ele tem algumas cotas no HCTR11. Tem também o XPLG11 dentro do IRDM11, que é um fundo imobiliário de logística. Tem o JSRE11 e o HGCR11. Resumidamente, o IRDM11 ele é altamente diversificado, os CRIs têm um prazo de vencimento muito longo, que isso é bom, são CRIs todos muito bem avaliados, com notas positivas, são CRIs indexados ao IPCA, indexados ao CDI, que trazem mais segurança também, e alguns indexados ao IGPM. Eu gosto disso, eu não gosto de fundos imobiliários de papel que tem muito CRIs indexado ao IGPM, isso torna o fundo mais arriscado, porque o IGPM é uma taxa muito alta, cara. Então pega, por exemplo, aí um CRI que esteja, por exemplo, com juros de 15% mais o IGPM. Imagina uma empresa pagando 15% de juros mais o IGPM que está quase 40%. Dá 55% de juros ao ano. As empresas começam a não pagar, começam a ter uma certa inadimplência, que foi o que ocorreu aí no HCTR11. Então isso não é tão positivo. Eu prefiro os fundos aí, os CRIs que tem mais IPCA e os fundos que tem mais CRI aí atrelados ao CDI, que é o caso aí do IRDM11. Então, no meu ver, o VISC11 e o IRDM11 são dois fundos imobiliários que merecem muita sua atenção e que podem sim ser uma grande oportunidade já para final desse ano e já para 2022. Inclusive, eu tenho os dois aí na minha carteira. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado e até o próximo.